análises desse domingão, tá? Que teremos Brasileirão e o foco principal desse domingo vai ser justamente no Brasileirão, tá? As melhores oportunidades vai ser no Brasileirão e eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo. Grêmio, Flamengo, Bahia, Mirassol, Atlético Mineiro e Vitória, Fluminense e Santos, né? Teremos São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Internacional, além de outros jogos, né? No italiano, no espanhol, tem o Real Madrid. Cara, tem muito jogo aqui pra gente poder comentar, pra gente poder falar, tá? Vou compartilhar muitas apostas, então fica até o final. Para você não esquecer, para não correr esse risco, já curte, já se inscreve no canal e lembra também que na descrição tá o link do Clube dos 5%, se você ainda não faz parte, faça, porque é lá que eu mando todas as minhas apostas prontinhas, tá? Seja no pré-jogo, seja no ao vivo, no futebol, na NBA, basta você copiar e aí você vai ter o mesmo resultado que eu, ou seja, lucro, beleza? Então o link tá na descrição. Vamos lá, vou começar com os mandantes favoritos aqui, que teremos um Benfica contra o Arouca, tá? E, cara, não precisa falar muito, tá? Não precisa falar muito. Tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Sporting contra o Santa Clara, mas um jogo duro pro Sporting, que vai jogar fora de casa. O Benfica vai jogar em casa contra o Arouca, que não briga mais por nada, nem para ser rebaixado, nem na parte de cima da tabela, e é um time que defensivamente é muito frágil, né? Tomou 43 gols em 28 jogos e perdeu 13 desses 28 jogos, tá? O Benfica, que tem o segundo melhor ataque e uma das melhores defesas do campeonato, em 28 jogos venceu 22. Aqui, velho, é um favorito muito claro, né? Aqui o que dá para você ficar de olho? Na vitória do Benfica para uma dupla, para poder levar essa odds, né, de uma dupla, dá para você utilizar um handicap menos 1,5 para o Benfica ganhar por 2 gols de diferença. Também uma boa, também olha com bons olhos. E dá para você tá de olho no ao vivo, não no pré-jogo, no ao vivo, na vitória do Benfica no primeiro tempo, dependendo também de como o Benfica começa esse jogo, tá? O Benfica que poupou no meio da semana na Taça de Portugal, poupou seus titulares e venceu por 5-0, um adversário bem fraco, mas é bem favorito o Benfica. Outro favorito que vai jogar no mesmo horário é o Braga. Só que no caso do Braga, é uma equipe que tem oscilado bastante. Eu não recomendo você fazer essa aposta no pré-jogo. Ele está disputando aqui pela terceira colocação com o Porto por essa fase qualificatória da Champions, tá? Então, um jogo muito importante para o Braga, vai enfrentar o AVS que está fugindo do rebaixamento. Já esse jogo do Braga, por mais que ele seja favorito, eu recomendo você esperar no ao vivo essa valorização de odds. Eu não gosto dessa odds 1,38. Se estivesse pagando 1,50 para o Braga, eu faria essa aposta no pré-jogo. Como não está, eu acredito que no ao vivo dá para a gente esperar uma valorização dessa odds, chegando ali em 1,50, 1,60, aí dá pra gente estar a favor do Braga, dependendo, obviamente, também do que o jogo vai estar nos entregando, tá? Dependendo do que o jogo vai estar nos entregando. Outros dois mandantes favoritos que eu listei aqui pra vocês é o Bahia contra o Mirassol e o Atlético Mineiro contra o Vitória. Cara, Bahia, pra mim, é favorito para esse confronto na Fonte Nova. O Bahia que não conseguiu ainda vencer no Brasileirão, né? Mas vem de uma vitória gigantesca contra o Nacional fora de casa, onde poupou até alguns titulares, poupou ali 3 jogadores, né? Mas mesmo assim venceu um golaço do Eric Pulga, que está jogando muito. E para esse confronto eu vejo um Bahia muito favorito, porque o Bahia precisa vencer no Brasileirão. O Bahia jogou muito bem contra o Internacional, acabou tomando um gol no final, né? O empate. Quer dizer, isso aí foi na Libertadores, contra o Corinthians, né? O Bahia jogou muito bem, aí teve a expulsão do Everton Ribeiro, acabou tomando um empate por conta da expulsão, mas antes da expulsão era para o Bahia ter feito pelo menos ali 2, 3 gols no Corinthians, que entrou com o time reserva. Aí no segundo jogo contra o Santos, foi com o time completamente reserva o Bahia, né? Entrou completamente reserva, acabou marcando um gol, no segundo tempo tomou uma virada, empatou e também foi um jogo onde o Bahia perdeu ali 2 chances claríssimas. Era jogo para ter vencido o Santos. E aí o Bahia não conseguiu nenhuma vitória até agora no campeonato. Esse é o jogo que o Bahia vai com tudo, tá? É um adversário acessível, não vou dizer fraquíssimo, porque o Mirassol fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está muito mal. Fez um bom jogo contra o Fortaleza, né, em casa, mas na Fonte Nova eu acredito que esse Bahia deve arrancar a primeira vitória no Brasileirão, tá? É um dos times que vai brigar na parte de cima da tabela, porque tem elenco e é um time muito bom e joga muito bem. Eu gosto de estar a favor da vitória do Bahia, beleza? Pagando em 53 no pré-jogo, para mim uma boa. Outro time também que eu estaria a favor da vitória é o Atlético Mineiro contra o Vitória. O Atlético Mineiro está aqui, ainda não conseguiu também vencer, né? Vem aqui de uma
de uma derrota contra o Grêmio, uma derrota que a gente olha pro jogo e vê e fala, mano, o Atlético Mineiro não mereceu sair derrotado contra o Grêmio, né? Não mereceu, criou muitas oportunidades, teve muitas chances, mas não foi efetivo, né? E o que conta é o gol. Não conseguiu marcar somente um gol contra o Grêmio, e no jogo contra o São Paulo aí era um jogo muito duro, era um jogo muito complicado, então o empate realmente foi algo justo. Já o Vitória tem dois jogos, duas derrotas, né, contra o Flamengo, a última. E nesse caso aqui também o Atlético Mineiro é um dos times que eu vejo brigando lá na parte de cima da tabela, vai jogar em casa. O Vitória defensivamente não está muito bem, né? É um time que cede muitos espaços. O Flamengo, por exemplo, foi um jogo até complicado porque os jogos no Barradão são complicados, mas muito por conta do Flamengo que complicou o jogo e não matou o jogo logo, né? Então isso deu brecha pro Vitória complicar um pouco e até fez um gol de uma bola desviada. Mas para esse confronto aqui contra o Atlético Mineiro, eu vejo um favoritismo muito grande do Atlético Mineiro e pagando em 57 também, estou a favor dessa vitória, beleza? Dois jogos que vai acontecer aqui como visitante favorito que eu coloquei é o Ajax contra o Willem II, tá? O Ajax praticamente é campeão do campeonato holandês, mas como não está jogando essa competição, então obviamente está entrando com o time titular, vai enfrentar o Willem II, que veio da segunda divisão e provavelmente vai retornar. Vejo muito difícil aqui esses três times escapar do rebaixamento. Eles ainda vão jogar, se eles permanecerem aqui nessa 16ª colocação, vai jogar uma qualificatória, né, para ver se continua no acesso ou se cai, isso contra o terceiro colocado da segunda divisão. Pode ser até que continue aqui na primeira, mas o Ajax é bem favorito. O que é que não me agrada? A odds. É uma odds para mim muito baixa por um jogo que é fora de casa. Então eu prefiro também aguardar no ao vivo e esperar essa valorização de odds. Caso o gol saia antes, aí não tem o que fazer, né? É falar, beleza, tudo bem, aceitar e seguir em frente. Mas eu vou esperar essa valorização de odds. A mesma coisa do Fenerbahçe. Eu vou esperar essa valorização de odds. O Fenerbahçe também é favorito, para mim tão favorito quanto o Ajax, mas eu não vou arriscar no pré-jogo com odds como essa. Eu teria que acrescentar muitas opções, acrescentar o over 1,5, acrescentar uns escanteios para poder subir a odds. Eu prefiro pegar uma vitória simples com a odds maior no ao vivo. Por isso que são dois jogos que eu vejo como favoritos. Se você quiser fazer para jogo, pode fazer a sua conta, né? Mas eu optei em esperar esses dois jogos no ao vivo para poder aproveitar essa vitória com a odds melhor, com a cotação melhor. Jogos que eu selecionei com gols aqui para esse domingo. O Real Betis contra o Villarreal, tá? São dois times que estão brigando lá na parte de cima da tabela por uma competição, uma vaga na Champions League, né? Então tá uma disputa muito boa, ambos com 48 pontos, ambos que vem marcando, mas o Villarreal está com um jogo a menos, ambos vem marcando muitos gols e são times que têm sofrido muitos gols também, né? A média de gols do Betis é de 2 gols por jogo, o do Villarreal de 1,7 gols por jogo, e ambos sofrendo pelo menos um, né? Inclusive, em 80% dos jogos do Betis dos últimos 10 aconteceu o over 1,5 e em 70% dos jogos do Villarreal. Em 60% dos últimos 10 jogos, ou seja, 6 dos últimos 10 jogos, aconteceu ambos marcam. Então eu gosto sim de olhar para essa cotação do ambos marcam. Obviamente que o over 1,5 é mais seguro, mas tem uma odds menor para você combinar em uma dupla. Ou você pode utilizar o ambos marcam, como eu falei anteriormente, que também é uma boa opção. Um jogo que eu gosto também de trabalhar over 1,5, inclusive pagando em 44, e aí dá para adicionar uns escanteiozinhos para subir essa odds, é Fluminense contra o Santos. Como eu falei num vídeo que eu gravei no meio da semana sobre o pós-brasileirão, né, os padrões que eu encontrei nos jogos do Bragantino e do Santos, eu vou estar a favor do mercado de gols, porque são dois times ofensivos, gostam de atacar, têm bons ataques, mas defensivamente são bem frágeis. Então os jogos têm sido com gols, tanto do Santos quanto do Bragantino. Tanto que a gente tem aqui um saldo de gols do Santos e do Bragantino de 3 gols marcados e 4 gols sofridos. São os times com os maiores saldos de gols, se a gente for parar para observar, né, de 7 gols aqui em 2 jogos. O Santos, que perdeu o primeiro jogo por 2-1, empatou com o Bahia com 2-2. O Bragantino, que empatou com o Ceará por 2-2 e depois perdeu para o Fluminense por 2-1. Então, eu sempre vou olhar o mercado de gols desses dois times, beleza? E aí, antes de falar dos jogos do ao vivo, teremos Atlético Bilbao contra o Raio Vallecano. Cara, os jogos do Raio Vallecano contra o Raio Vallecano são sempre difíceis, tá?
O Atlético Bilbao jogou a Liga Europa no meio da semana, então não sei qual a escalação que vai contra o Raio Vallecano e nem como vai estar fisicamente os atletas. Por isso que eu deixei esse jogo aqui, coloquei na opção do handicap, porque eu vou estar olhando nesse jogo no ao vivo, um handicap menos 0,25, tá? Quando valorizar essa odds. Porque em caso de empate, a aposta a gente só perde metade, em caso de vitória a gente tem green. Então uma proteção para caso esse jogo termine empatado, né, a gente tenha pelo menos um reembolso da metade do valor apostado. É uma forma de dar uma segurança aqui para essa aposta, beleza? Mas o Bilbao, que está brigando lá no topo da tabela, né, por vaga de Champions League, é favorito, até mesmo por jogar dentro de casa. Mas esse jogo da Liga Europa realmente pode atrapalhar fisicamente o Bilbao, tá? E esse é o período que fisicamente os atletas já começam a sentir bastante na Europa. O Flamengo vem de uma partida muito ruim no meio da semana contra o Central Córdoba, perdeu o jogo no Maracanã, foi vaiado pela torcida e já tem aí 3 jogos que o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo, né? Foi até entendível o jogo contra o Táchira por conta de uma viagem muito desgastante, o jogo do Vitória também por conta da viagem, né, que já foram direto lá para a Bahia, mas contra o Vitória foi um jogo onde o Flamengo jogou bem, na minha opinião, tá? O Flamengo criou muitas oportunidades, o que faltou foi o gol, a efetividade. O Flamengo terminou o primeiro tempo, poderia ter marcado ali uns 2, 3-0, né, no primeiro tempo. Acabou não marcando, não conseguindo marcar, marcou o gol com a Arrascaeta, e aí tomou um empate em um chute de fora da área, de uma bola desviada, e isso matou o Ross. Mas contra o Vitória, para mim, foi um jogo bom do Flamengo e saiu com a vitória, o resultado merecido, tá? Contra o Central Córdoba, não. O time teve muitas dificuldades. Para mim, o time subestimou o Central Córdoba, de verdade, os jogadores subestimou. Eu vi gente reclamando da escalação do Felipe Luiz, mas eu não achei uma escalação ruim. Eu não achei que entrou com um time... Para mim, entrou com um time que poderia ter vencido o Central Córdoba. Para mim, o grande ponto foi a postura dos jogadores. Isso realmente eu achei muito ruim, tá? Entrou com um saltinho alto e aí acabou perdendo a partida tomando 2 gols no primeiro tempo. Cara, pelo que eu conheço do Felipe Luiz, pelo que eu conheço do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, os caras vão entrar com tudo aqui contra o Grêmio. E o Grêmio é um time que vem passando por problemas, principalmente na sua defesa, tá? E é um time que, apesar de ter vencido, né, vencido o Atlético Mineiro, cadê aqui? Venceu o Atlético Mineiro em casa na primeira rodada do Brasileirão, não jogou bem. O Atlético, como eu falei até anteriormente, o Atlético não merecia sair derrotado aqui contra o Grêmio, não merecia. Acabou sendo derrotado, né? Faz parte. Contra o Ceará, o Grêmio foi punido. O Ceará em casa foi lá e ganhou por 2-0. Contra o Flamengo, eu acredito que o Grêmio vai ter dificuldade sim. Algo que eu tenho utilizado nos jogos, eu até comentei com vocês no vídeo do Brasileirão, nos jogos do Internacional, nos jogos do Palmeiras e nos jogos do Flamengo, por terem defesas boas, né, apesar que o Flamengo e que o próprio Palmeiras têm tomado gols nos últimos jogos, eu gosto de utilizar o empate anula. E nesse jogo do Flamengo e Grêmio, pelo momento do Grêmio não ser tão bom e pelo Flamengo, que perdeu a sua invencibilidade de 27 jogos, querer dar uma resposta, que vai querer dar uma resposta nesse jogo, eu vejo esse empate anula como uma excelente opção, tá? E eu tô a favor do empate anula Flamengo. Sou Flamengo, mas não é uma aposta clubista, tá? Mas é uma aposta que vale a pena, velho. Se você tivesse apostado nos últimos 27 jogos no empate anula Flamengo, você teria ganhado muito dinheiro, né? Pois é, eu não sei se você apostou, mas eu venho apostando no empate anula Flamengo desde o ano passado, desde a chegada do Felipe Luiz. E isso veio colocando muito dinheiro no meu bolso, no bolso de todo mundo que tem seguido. E eu vou permanecer fazendo isso no ano inteiro. Porque mesmo com essa derrota, mesmo nos jogos ruins, o Flamengo, na maioria das vezes, tem conseguido sair com a vitória ou, no mínimo, um empate, né? Em caso de empate aqui, a aposta é reembolsada. Eu vou permanecer fazendo isso porque não é porque eu sou Flamengo, não, mas é um fato. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil. E se a gente for olhar em bola jogada, tem ali Internacional, tem Bahia que está jogando muito bem, mas o Flamengo ainda é o time que vem apresentando o melhor futebol. Apesar de na quarta-feira não ter jogado bem e ter perdido o jogo merecidamente, tá? Não é um jogo que vai mudar isso, vai mudar um fato, que é que o Flamengo joga muita bola. O Internacional, eu poderia também aqui recomendar para vocês um empate ao Internacional, só que não estava pagando tão bem. Mas eu não vou recomendar porque o Fortaleza em casa é muito forte, costuma dar muito trabalho. Então eu preferi levar esse jogo para o ao vivo para poder validar essa opção do empate anula ou do empate ao Internacional antes de fazer a aposta, tá? Confirmar no ao vivo. E São Paulo, inclusive é um jogo que
praticamente vou assistir só ele sozinho, que é 8 horas. E São Paulo e Cruzeiro, para mim é um jogo de abaixo, tá? Mas eu fiquei de fora porque o São Paulo tem tido dificuldade de marcar gols, inclusive os 2 jogos no Brasileirão até agora foi 0x0, 0x0 contra o Sport e 0x0 contra o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro tá muito mal, né? O Cruzeiro tá em crise, velho. O Cruzeiro tá em crise, essa é a verdade, tá? O Cruzeiro tá em crise. Venceu o primeiro jogo contra o Mirassol, perdeu para o Internacional de 3x0. Contra o Mirassol, inclusive, não merecia nem ter vencido. O Mirassol teve muitas oportunidades, perdeu, inclusive, pênalti, tá? Então é um jogo que o São Paulo não tá tendo dificuldade em marcar gols e o Cruzeiro tá em crise, tá? Então eu vou levar para o ao vivo para tomar a decisão do que é melhor fazer. Eu pensaria no empate anula, se tivesse pagando em 50, mas como não tá, eu vou levar para o ao vivo e buscar algo nesse jogo para tomar a decisão, tá? E aí, outros jogos que eu vou estar acompanhando é Lazio e Roma, jogo extremamente equilibrado. O Real Madrid eu não sei qual a escalação vai a campo, né, para poder saber se o Real Madrid vai ganhar ou não. E outra, vai ter um jogo difícil pela frente. O Alavés é chato pra caramba jogar contra o Alavés e o Real Madrid tem jogado mal, tá? Outro jogo que eu vou estar acompanhando é o Campeonato Turco, né? Esse jogo vai ser no mesmo horário do Fenerbahçe, vou estar acompanhando esses 2 jogos. E vou estar acompanhando o Campeonato Italiano também, esse jogo da Fiorentina e a Atalanta contra o Bolonha no ao vivo, beleza? Espero ter te ajudado. Esses são as melhores bets para mim, os melhores jogos para o domingão. Espero que seja muito lucrativo para todos nós.